Aleluia, nós lemos aqui um texto que o Espírito Santo me chamou a atenção ao falar no verso 14 e no verso 13 sobre alimento de criança, leite e alimento sólido. Aleluia. Assim como no mundo físico existem alimentos para criança e alimentos sólidos para adulto, uma criança, se ela comer um alimento sólido, ela vai morrer engasgada, com digestão. Já um adulto, se ele se alimentar só de leite, ele também vai morrer, né? Porque aquilo não vai ser suficiente para ele. Então existem as comidas para crianças e para adultos, no mundo físico, no nosso mundo. No mundo espiritual, o autor dessa epístola, que eu acredito que é Paulo, ou Hebreus, ele está com dois tipos de alimento espiritual: o leite espiritual e o alimento sólido. Comidas espirituais, aleluia. Todas duas são comidas de Deus e comidas boas para termos crescimento espiritual. Só que o alimento espiritual para meninos na fé a Bíblia está dizendo aqui, são os primeiros rudimentos da fé de Cristo. Rudimentos são as coisas, as primeiras coisas, né? E o que são os primeiros rudimentos? O que são os alimentos chamados de leite, né? Pedro vai dizer que a gente deve buscar o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Aleluia. Mas uma vez que você cresceu, você precisa de um alimento sólido. O autor aos Hebreus está dizendo: eu já era para falar de coisas sólidas, mas não posso. Porque vocês, pelo tempo, vocês deveriam ser mestres, mas é necessário que eu volte a ensinar as primeiras coisas, os rudimentos de Cristo. Aleluia. Porque ele está falando que ia falar sobre Melquisedeque, do qual muito temos que falar, mas eu não posso. Aleluia. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que você guarde nesta noite? Aleluia. Existem dois tipos de alimento espiritual. Se você comer só o leite espiritual, vai chegar uma hora que você não vai crescer mais espiritualmente. Você vai ser aquele crente, aquele cristão que não cresce. E está cheio por aí. Está cheio de pessoas, como eu digo aqui, pode ser aqui também, mas você vai ver muito durante a sua caminhada espiritual pessoas que estão na igreja há anos que não crescem espiritualmente, porque, aleluia, ele está se alimentando de leite. Aleluia. E eu quero nesta noite, se você estiver preparado, dar um alimento sólido. Aleluia. O que é chamado na Bíblia de leite, né? No capítulo 6, né? Vai falar sobre isso, o que são os primeiros rudimentos. A fé em Cristo, né? O arrependimento, batismo, tudo isso são os primeiros rudimentos, as primeiras coisas. A Bíblia vai falar para que você cresça e você inclusive seja perfeito. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4: Deus deu uns para pastores, evangelistas, doutores, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, a imagem de Cristo. A Bíblia diz então que o crente ele tem que crescer até chegar à estatura de varão crescido, perfeito, crescendo até chegar a um adulto espiritual. A Bíblia diz: sede adultos na malícia, ou seja, não seja malicioso. A Bíblia vai dizer para ser simples como uma pomba, prudente como uma serpente. A Bíblia vai falar para você crescer, né, espiritualmente. A Bíblia vai falar para você ser uma pessoa perfeita em Cristo, crescer espiritualmente. Você não pode ser a vida inteira um bebê espiritual. Você não pode passar a vida inteira recebendo o alimento espiritual na boca. Você tem que aprender a comer sozinho. O que fazer? Aleluia. Se você estiver numa casa, né, ou até mesmo uma criança que tem ali seus pais, ela não vai ousar, se ela tiver até 2 anos, 1 ano, ela não vai ousar acender o fogão e fazer a comida. Amém ou amém? Ela vai esperar os pais prepararem o alimento. Agora, se ela crescer, ela estiver sozinha, ela não vai pensar assim, depois dos 15, 20 anos, ela não vai falar: eu estou aqui, meu pai e minha mãe não estão aqui, eu não vou esperar dar comida. Se ele não aparecer mais, se os pais não estiverem mais presentes, se ele for uma pessoa que mora sozinha, ela vai fazer o quê? Ela vai lá, pegar o alimento e vai preparar. Amém ou amém? Aleluia.
Um crente espiritual que é crescido, ele sabe que ele tem que crescer e se alimentar, se nutrir. Então o que ele vai fazer? Ele vai preparar o seu próprio alimento. Aleluia. Aonde está o seu alimento? Aleluia. Está aqui na palavra. Quem pode dizer aleluia? Aqui está o alimento. Aleluia. E o que vem a ser este alimento? Aleluia. A Bíblia está falando sobre um tal de Melquisedeque. Aleluia. Isso é importante você aprender. Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis que Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló. E Ló, em um determinado momento, eles estavam brigando entre si. E Abraão falou assim: nós não podemos brigar entre nós. Escolhe um lado, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou para os lados, olhou para o outro. E ele viu um lado meio seco, meio feio. E olhou para o lado, viu um lado bonito. E falou: vou para aquele lado. Aleluia. Nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem todo aquilo que você está vendo que parece ser bom é bom. Aleluia. Porque há caminhos para o homem que parece bom, mas seus finais são os caminhos de morte, é isso que a Bíblia diz. Né? E Ló foi e escolheu as campinas de Sodoma. E lá o pecado era muito grande. Em um determinado momento, o rei de Sodoma sofreu uma guerra. E aqueles que levaram cativo pessoas de Sodoma, as mulheres, a riqueza, levou também Ló. E foi avisado a Abraão. Abraão, teu sobrinho Ló, foi levado preso. E Abraão juntou 318 guerreiros que ele tinha ali, empregados, pessoas da casa, e foram lá resgatar Ló. Aleluia. Porque Abraão, além de ser pai na fé, ele é valente. Aleluia. Ele vai resgatar a família. Aleluia. Resgate a sua família para Jesus. Quem pode dizer aleluia? Resgate, seja valente de Cristo. Aleluia. Não desista. Aleluia. Vá atrás. Aleluia. Pregue a palavra. Anuncie a libertação, porque Cristo é que liberta. E Abraão, ele foi lá e libertou Ló. Ele trouxe Ló. E olha aqui que entra Melquisedeque. Quando Abraão está vindo com as riquezas, com tudo, ele pegou tudo. Sodoma pegou as riquezas, matou os reis. Abraão era valente. E o que vai acontecer? Saiu-lhe ao encontro um homem chamado Melquisedeque. E Melquisedeque era rei, a Bíblia diz que ele era rei de Salém. O nome dele significa rei de paz. E ele trouxe para Abraão pão e vinho, falou: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Aleluia. E a Bíblia diz: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia. Veio também o rei de Sodoma e falou para Abraão: Abraão, me dá as almas, eu te dou a riqueza. E Abraão disse para o rei de Sodoma: eu levantei a mão para o Deus Altíssimo e disse para ele, jamais pegarei nada de ti, nem uma correia de sapato, para que tu porventura não venha falar: eu enriqueci Abraão. Aleluia. E este Melquisedeque, só fala isso na Bíblia sobre ele, e o autor aqui está dando uma explicação tremenda. E ele diz que, em primeiro lugar, este rei chamado Melquisedeque, ele é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Salém, rei de Salém significa rei de paz. Aleluia. E ele trouxe pão e vinho. E Abraão se prostra para ele e dá o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, aleluia, se você for ao encontro de um rei, aleluia, ou de uma pessoa grande, provavelmente, você vai ofertar para ele algo. Mas ele vem trazendo algo para Abraão. Ele trouxe pão e vinho, aleluia. Esse rei, que é Jesus, que aponta para Cristo, para o sacerdócio de Cristo, a primeira coisa que ele mostra, ele é o único rei que, em vez de nós darmos algo para ele, ele vem trazendo algo para nós, aleluia. Que é pão e vinho, seu corpo e seu sangue, aleluia. E a Bíblia vem dizendo então que Abraão, ele, aqui no livro de Hebreus, onde vai tratar de Melquisedeque, é no capítulo 5, no 6 e no 7. A Bíblia diz que Melquisedeque abençoou Abraão, ou seja, o texto em Hebreus diz que, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, quem é maior do que Abraão, aleluia, quem é maior do que Abraão é Melquisedeque. Mas Abraão, ele era o maior da época porque ele tinha as promessas de Deus. Deus tinha falado com Abraão e Abraão tinha as promessas de Deus. Deus disse para ele que dele ia fazer uma grande nação. Então Abraão é o maior homem da época. No entanto, mesmo ele sendo o maior homem da época, aparece alguém maior do que Abraão. Aleluia. E Jesus, ele é maior do que Abraão, maior do que Salomão, maior do que Davi, maior do que padre, maior do que pastor, maior do que todos. Quem pode dizer aleluia? Ele é o maior, aleluia.
Então Melquisedeque aparece como uma figura de Cristo, aleluia. E Abraão, ele dá o dízimo de tudo. Não é sobre o dízimo que eu quero pregar, mas o texto também fala sobre isso, né? Que não existia a lei depois mais tarde vai falar sobre o dízimo, né? Que quem recebeu os dízimos eram os filhos de Levi, a tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Porém Melquisedeque não era da tribo de Levi e Abraão dá o dízimo, ou seja, Abraão, dízimo é 10%, ele dá para Melquisedeque, ou seja, Abraão já é rico e Deus vai falar que ele é bendito ainda através de Melquisedeque, aleluia, e Abraão foi rico, né? Abraão foi muito abençoado e mostrando que o dízimo também não é uma lei, é algo que você deve dar como gratidão. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Aleluia. Não é obrigatório, porém ninguém falou para Abraão, vai dar o dízimo. Não, ele foi e ofertou para Deus. E por isso foi abençoado em tudo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, irmãos. Você deve consagrar tudo que é teu para Deus. Abraão foi totalmente abençoado, foi um homem rico da época. Vamos voltar aqui para Melquisedeque. Então Melquisedeque, irmãos, ele é uma figura do sacerdócio de Cristo. A Bíblia diz que ele aparece na Bíblia, não diz quem é a genealogia dele, ou seja, a maioria dos homens da Bíblia, muitos deles, o importante vai falar sobre a genealogia, ou seja, vai falar quem era a mãe, quem era o pai, quem era o avô, de onde ele veio. Mas Melquisedeque não diz de onde ele veio, nem aparece ele morrendo. A maioria dos reis aparece morrendo, as pessoas, né, profetas, mas a Bíblia não fala do início de Melquisedeque nem do fim, mostrando que o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Cristo, ele não tem início e também não terá fim. Aleluia! E qual a diferença entre os outros sacerdócios? É que os outros sacerdócios, eles tinham início e tinham fim, porque os homens morriam. Aleluia! O nosso Senhor não, ele está vivo. Aleluia! E qual a outra diferença? É que aqueles sacerdotes, tá? Continuamente as pessoas tinham que ir até o sacerdote, Irmã Maria, o sacerdote matar um animal, para depois você ouvir falar, seu pecado foi perdoado porque já matamos aquele bezerrinho, já matamos o cordeiro, aleluia. Já no sacrifício de Cristo, Jesus te diz, eu já fui crucificado e já morri por você, não precisa mais de sacrifício. Quem pode dizer aleluia? Esse é o sacerdócio eterno de Cristo, não precisa mais de mediadores, aleluia. O que era o trabalho do mediador? Você ia até o sacerdote matava um animal, você era perdoado, aceita a sua oferta, aleluia, e todo de tempo em tempo se ia lá, e de ano em ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aleluia, então você recebia o perdão provisório para aquele pecado, aleluia, apontando o sacrifício de Cristo, né? Porque esses sacrifícios de animais apontavam que viria um sacrifício perfeito, mas a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele havendo feito esse sacrifício, né, hoje, no Hebreus 7,25 vai dizer que ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se achegam a Deus através dele, vivendo sempre a interceder por eles. Agora nós não temos um homem que intercede por nós, mas temos Jesus à direita de Deus. Quem pode dizer aleluia? Enquanto na antiga aliança, né, porque o antigo sacerdócio era da tribo de Levi somente, e vem Jesus que é da tribo de Judá, e ele vai, né, ser um sacerdote. Ele não é da tribo de Levi, da tribo de Judá. Se ele fosse da tribo de Levi, ia continuar a velha aliança. Mas mudando-se o sacerdócio, faz também mudança da lei. Ou seja, nós agora estamos debaixo da graça, que é uma nova lei, não é mais a lei antiga, da antiga aliança, né? Que você pecava, e a Bíblia vai dizer que quando você pecava, Deus visitava o teu pecado até 1000 gerações. Aleluia. Você não tinha direito a perdão, pecou, morreu. Qualquer que desobedecesse o mandamento da lei tinha que morrer apedrejado. Aleluia. Já na graça a Bíblia diz que, Jeremias 31 vai dizer que eis que farei um novo concerto, uma nova aliança com a casa de Israel, não como aquela que eu fiz quando eles saíram do Egito. Aleluia. Mas nessa nova aliança, aleluia, perdoarei os seus pecados, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Na graça e na nova aliança de Cristo, aleluia, dos seus pecados o Senhor nem se lembra mais. Ou seja, é o perdão e o sacrifício perfeito de Cristo. Aleluia. Quando Paulo, que eu creio que escreveu aqui, ele vai escrever aos Hebreus, né? Hebreus significa povo judeu, né? Ele escreve esse povo judeu. O povo judeu, ele vinha muito cheio de costumes naquela época, né? Eles queriam continuar na lei
e ao mesmo tempo falar que tinha que ter Jesus. Alguns diziam, não, nós temos que continuar guardando o mandamento de Moisés. Outros diziam, não, nós temos que fazer a circuncisão, né? Outros continuam nas velhas práticas. E hoje acontece isso em muitas igrejas. Quer ver eu te dar um exemplo? É por isso que aqui eu falo para os irmãos que nós não apresentamos crianças. Por quê? Porque na lei de Moisés dizia que todo macho primogênito ele tinha que ser apresentado ao 8º dia de nascido. Ou seja, não era toda a família, não eram as mulheres. Então, se fosse uma doutrina, né, não poderia apresentar meninas nem os outros filhos, só o primogênito, que era o número 1, o primeiro a nascer. E Jesus, como sendo primogênito, unigênito de Deus, ele veio não desfazer, mas veio cumprir a lei. E ao 8º dia, Jesus é apresentado. Né? Aleluia. E aí as pessoas pegam isso e falam assim, não, vamos apresentar o filho. Só que naquela época, além de apresentar, você tinha que ir na sinagoga, apresentar a criança, o sacerdote pegava, apresentava para Deus. Aleluia. Porque ele era o mediador entre Deus e o homem. Aleluia. No Novo Testamento, na graça de Deus, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aleluia. Se você quiser apresentar uma criança, você mesmo pode apresentar. Quem pode dizer aleluia? Não sou eu, pastor, que é o mediador. Aleluia. Você pode falar diretamente com o Pai. Aleluia. Porque quando o véu se rasga do alto a baixo, não foi uma obra de baixo para cima, foi uma obra do alto para baixo. Aleluia. E esta obra nos dá acesso ao Santo dos Santos, onde Jesus está. É isso que diz também Hebreus, que nós agora temos um capacete. Aleluia. Quem já leu Efésios vai falar sobre a armadura de Deus, vai falar sobre o capacete da salvação. E Hebreus diz que nós temos como capacete, aleluia, a esperança. E essa esperança também é uma âncora da alma que penetra até o interior do véu, onde Jesus Cristo entrou e assentou à direita de Deus para interceder por nós. Ou seja, o crente que tem a esperança, aleluia, ela é uma âncora. Já viu a âncora, né, jogada no fundo do mar? A esperança é a âncora da alma que penetra até o interior do véu, onde Jesus está lá a interceder por nós. Ou seja, Hebreus 5 vai dizer que todo sacerdote ele é tomado dentre os homens nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Ou seja, Jesus está a teu favor. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ele não está contra nós, ele está à direita do Pai. Se ele não tivesse intercedendo, nós já teríamos descido à sepultura. Aleluia. O Jesus da nova aliança, irmão, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Irmã Maria, vamos supor que aqui está Deus, Jesus está lá. Pai, ajuda a irmã Maria, da vitória, ajuda a vida dela. Aleluia, ele está lá falando de você, falando de cada um de nós. É ele quem intercede ao Pai. Não é Maria, aleluia, não é Aparecida, aleluia. Mas é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi morto, mas está vivo. Aleluia. Esse é o trabalho do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Segundo não a ordem de Arão, nem a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que significa ordem, segundo este modelo, não segundo o modelo da antiga aliança, né, que tinha tanta coisa para realizar, né, serviços, sacrifícios, né, acende o castiçal e toma o tabernáculo, aleluia, mas é segundo, aleluia, o modelo de Melquisedeque. Por quê? Porque ele não teve início e nunca terá fim. Quem pode dizer aleluia? Não há mais mediadores, aleluia. Não há templos, lugares específicos, aleluia. Não existe este ou aquele pastor que você tem que tê-lo como modelo. Você tem que ter Jesus como modelo, aleluia. No Novo Testamento, inclusive, quando a Bíblia vai falar sobre, eu já falei sobre isso aqui, sobre o tabernáculo de Davi, que nos últimos dias Deus ia levantar o tabernáculo de Davi. O que vem a ser o tabernáculo de Davi? Só para resumir, existia o tabernáculo de Moisés, em que botava ali a tenda, né, tinha aquela tenda toda, aquela tenda mudava, cada vez que vinha a coluna de fumaça, ela parava, eles paravam, a coluna andava, eles andavam, e de noite era a coluna de fogo, que era a presença de Deus, né, matava-se animais, etc, aleluia, e tinha separações, né, tinha o ato exterior, tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o propiciatório. Depois, mais tarde, mais na frente, Salomão fez outro templo. Já Davi, quando pega a Arca da Aliança, ele simplesmente pega a arca, estou resumindo, né?
Da primeira vez que ele pega a arca, eles querem trazer como os filisteus no carro de boi, e por isso usar um homem acaba morrendo, e depois ele faz conforme manda a Bíblia. Botava-se 2 sacerdotes, só podia carregar a arca os levitas, então botava-se 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, carregavam a arca, dava alguns passos, sacrificava, matava-se animais, até que ele chegou no lugar e ele armou uma pequena tenda, uma barraca simples, e botou a arca. E ali tinha louvor 24 horas por dia, as pessoas adoravam, na caminhada, e quando chegou lá foi feito o sacrifício, mais uma vez só, e depois ficou ali as pessoas adorando no lugar chamado Tabernáculo de Davi. E Deus não disse que vai levantar de novo o templo de Salomão, nem a tenda de Moisés, mas o tabernáculo de Davi, que é o modelo da presença da graça de Deus, onde você pode adorar o Espírito e verdade, e o sacrifício foi feito uma só vez e não será feito mais. Você pode dizer aleluia? É por isso que a Bíblia diz: obediência, quero não o sacrifício e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Conheça a Deus, prossiga em conhecê-lo, cresça como alimento sólido. Quem pode dizer aleluia nesta noite? E o alimento sólido são Jesus. Jesus Cristo crucificado, sumo sacerdote da nossa confissão. A Bíblia diz que ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Nós não confessamos pecado para o homem, né, como é na igreja católica, confessamos para Deus. Aleluia. E quando você confessa para Ele, Ele te perdoa. Aleluia. Eu estou falando de coisas muito graves, porque tem coisa que você nem pode confessar, porque durante o dia inteiro você peca 300 mil vezes. E como que você vai pedir perdão por 300 mil pecados? Um pensamento, no olhar, num juízo mal feito, aleluia, você pecou, e tem coisas que você nem sequer lembra, aleluia. A obra de Cristo é tão eficaz, aleluia, que o sangue dele, a Bíblia diz, nos purifica de todo o pecado, aleluia. Uma vez que você conhece isso, a obra de Cristo feita na cruz, aleluia, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, você está crescendo espiritualmente. O texto vem dizendo aqui que desse assunto sobre Melquisedeque, muitos temos que dizer, é de difícil interpretação, não para aquele que estava falando, mas porque aqueles que ouviram foram negligentes para ouvir. Tiveram preguiça espiritual, aleluia. Agora eu creio que você está entendendo alguma coisa. Você está entendendo de aleluia? Se você conseguiu entender, você está caminhando para o crescimento espiritual, aleluia. Para ser um adulto espiritual, aleluia. Para ser formado em você Cristo. Paulo vai dizer que Paulo sofria pela igreja até que Cristo fosse formado neles. Cristo está sendo formado em nós. A Bíblia chega a dizer, chamar aqueles que seguem, aqueles de cristãos. O que é um cristão? Um imitador de Cristo. Aleluia. A Bíblia chega a dizer, Jesus disse, se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Aleluia. Quando a palavra está em nós, Cristo está em nós. Nós somos cheios de Cristo. Aleluia. E eu creio que para isso foi o que o Senhor nos chamou, para sermos cheios de Cristo. Aleluia. Para entendermos a obra de Cristo, irmão. Isso não é pregado por aí, irmãos. Aleluia. Não é todo lugar que se ouve isso, porque as pessoas ficam nos primeiros rudimentos da fé a vida inteira. Os pregadores também pregam os primeiros rudimentos, não que seja errado, mas as pessoas que vão ali, ela não sai daquele primeiro estágio. Aleluia. Cristo, ele é o autor, é a partida, e o consumador da fé também é a chegada. Aleluia. Tem gente que só está no autor, na partida, não está no aperfeiçoador, no consumador da fé. Aleluia. Nós, um dia, quando recebemos a Cristo, entramos na largada, na partida da carreira cristã. Aleluia. Agora temos a caminhada e a chegada. Aleluia. Tem gente que já viu a corrida de carro, às vezes vai sai aquele monte de carro na corrida, uns param no caminho, defeito, outros nem saíram da largada. Aleluia. Então, e outros chegam lá no final. Aleluia. Nós estamos na carreira, na corrida da fé. A Bíblia diz para a gente correr com paciência a carreira que nos está proposta. Uns saem da partida, continuam na partida, não na saída. Outros estão no meio do caminho, outros ainda estão na corrida. Aleluia. Eu espero que você esteja na corrida. Quem pode dizer aleluia? Não é uma disputa para ver quem chega primeiro, não é isso. O importante
vence quem chegar lá. Você pode dizer aleluia? Mas na corrida, aqueles que ficam na partida, correm lá os mecânicos para ajudarem, e às vezes colocam para funcionar. Outros quebram no meio do caminho, vai lá os mecânicos, ajudam ele novamente. Aleluia. Assim também a igreja e os ministérios. Esta palavra está vindo hoje como mecânico para você progredir, para você ir até o final. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então que você venha ficar com esta palavra gloriosa para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus, e venha se alimentar, de alimento sólido, venha crescer espiritualmente. Aleluia. Não seja um bebê, para sempre, porque uma pessoa com 20, 30 anos, 40, 50, se ela for como um bebê, ela é considerado deficiente. Amém ou amém? Aleluia. Ela recebe tratamentos especiais, é chamada criança especial. Aleluia. Espiritualmente é a mesma coisa. Aleluia. Você precisa chegar à maturidade espiritual. Aleluia. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13? Quando eu era menino, aleluia, vivia como menino, discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Cresça espiritualmente. Aleluia. E dê fruto para Jesus. Vamos estar de pé em nome de Jesus. E agora